Olá, amigos aí que gostam de futebol. Estamos iniciando o nosso trabalho aqui no YouTube, no nosso primeiro vídeo, que é o vídeo destinado a conversar com todos aqueles amantes de futebol, aqueles que frequentam estádios, aqueles também que participam da crônica esportiva. Estamos aqui no nosso primeiro vídeo, no nosso canal Futebol em Debate. E é lógico que vamos estrear aí neste primeiro vídeo falando da crise que envolve o Santos Futebol Clube. É importante mencionar esse fato porque o Santos é um grande clube de muita tradição e neste momento não vem vivendo um bom, andamento aí no Campeonato Brasileiro e existe muitas crises internas, mas eu gostaria de iniciar essa conversa e já pedindo o seu like, o seu compartilhamento, para que nós possamos falar do jogador, o Neymar. Há muito tempo o Brasil ele adota esse tipo de procedimento, né? O jogador se forma aqui no Brasil, alcança o estrelato aqui no futebol nacional e na sequência vai para a Europa. Lá na Europa, é claro, né, é extraído desse jogador, além do suor, até mesmo seu sangue, né, para poder atender os objetivos do futebol europeu. E é claro que isso já aconteceu com diversos craques brasileiros, bons jogadores que foram para o exterior e a partir do momento que não estavam mais atuando em alto rendimento, esses jogadores regressam ao seu país, no caso o Brasil. Aconteceu a mesma coisa com o Neymar, que voltou ao Santos, e a torcida cria uma grande expectativa em torno da volta deste grande jogador do clube. Mas até agora o Neymar jogou poucas partidas, se machucou, e aí entra aquela questão, que é uma pergunta que todos os jogadores fazem, né? Será que o jogador Neymar ainda vai conseguir competir aqui no futebol nacional em alto nível? Será que ele ainda vai trazer frutos ao Santos ou é uma mera contratação, uma jogada de marketing para o clube da Baixada Santista? Bom, eu acho que todos aí que acompanham futebol há pelo menos 2, 3 décadas já sabem que esse procedimento adotado pelos clubes brasileiros muitas vezes resulta apenas em um programa de marketing, né? Um ato de marketing para o clube, para atrair patrocinadores, mas que em regra o jogador que retorna ao Brasil já desgastado, muitas vezes pela a competitividade lá na Europa, ele não volta mais com condições físicas, né, de competir aqui no Brasil em alto nível. Nós tivemos diversos eventos ao longo dos anos aí, que ocorreram no futebol brasileiro, no Corinthians, no Palmeiras, até mesmo no São Paulo, que os jogadores, em alguns casos, ainda renderam mais 1 ou 2 anos e levaram realmente o time a algumas vitórias e até mesmo títulos. Mas no caso do Santos, será que a torcida santista está aguardando aquele Neymar que foi embora e talvez pode se decepcionar com o Neymar que voltou aí ao Santos? O jogador tem visivelmente limitações, né? Está um pouco mais, vamos dizer, travado, é claro, por cirurgias que sofreu, mas também pela idade, né? Estava até inclusive um pouco acima do peso. No jogo com o Corinthians no Campeonato Paulista foi possível verificar que o jogador tem limitações consideráveis e que não vai, né, pelo menos até o que apresentou neste momento, não vai trazer os mesmos frutos do passado, as grandes jogadas. E aí a torcida fica na expectativa. Ontem o Santos enfrentou o CRB e empatou em 1-1 e teve um problema muito sério com a torcida, porque a torcida já sofreu o ano passado por conta do rebaixamento e vem voltando. Havia um trabalho muito bem feito pelo Fábio Carilli, a torcida infelizmente não teve paciência para esperar, né, o andamento desse trabalho. Então perdeu-se um técnico, tentou-se contratar um outro após a saída do Fábio Carilli, mas neste momento o Santos ele acabou de adquirir uma espécie de comissão técnica de segunda linha do Tite. E eles estão iniciando um trabalho, mas a torcida, é claro, né, que está em 12º lugar aí no brasileiro, né, o Santos,
a torcida realmente perdeu a paciência. Mas um recado aí a todos aqueles da Baixada Santista, os torcedores do Santos, é importante apoiar esse trabalho que está sendo feito aí. Eu acredito que a cobrança deva recair sobre o presidente e evitar, né, esse tipo de manifestação que acaba de uma forma ou de outra destruindo o patrimônio do clube, que na verdade é do próprio torcedor. A indignação da torcida é compreensível, o time não vem passando um bom momento. Volto a dizer, a expectativa de que o Neymar volte a jogar o que jogou, ou pelo menos a metade do que jogou no Santos quando foi do Santos para o Barcelona, é muito grande, mas eu acredito que o Neymar está mais no Santos nesse momento, primeiro para fins de marketing, segundo para um futuro de uma gestão que seria feita aí através talvez de uma SAF ou uma própria gestão em que o Neymar comandaria, né, os destinos do Santos Futebol Clube. O presidente do Santos se manifestou aí numa matéria agora há pouco do G1, matéria publicada aí ao meio-dia e 48 minutos, né, do dia 2 de maio de 2025, dizendo que pede voto de confiança à torcida. Não vai acontecer do dia para a noite, diz o presidente. Eu acho que o presidente nesse ponto está agindo de forma coerente. Havia um trabalho em curso que era do Fábio Carilli, né? A torcida, de certa forma, acabou pegando uma espécie de ranço do treinador. O treinador trouxe o Santos da Série B para a Série A novamente. E agora, meus caros amigos santistas, apoiar o time que está aí, que está na 12ª colocação, porque não há outro caminho, né? Não há uma comissão técnica de primeira linha disponível. O próprio Corinthians aí adquiriu agora há pouco o Dorival Júnior, mas também outros times estão procurando técnicos aí. Hoje no Brasil há uma espécie de doença portuguesa, né, que a saída para o futebol brasileiro ou é um técnico português ou é um técnico estrangeiro. E assim a única saída para este momento que o Santos está passando, infelizmente, é apoiar esse time que aí está, mas principalmente essa comissão técnica, que realmente o presidente do Santos, quando diz que o time não vai render do dia para a noite, ele está correto. Um trabalho geralmente ele gera aí, demora na verdade 6 meses para colher frutos. Esperamos que o time do Santos se recupere, né, volte a ter aí o bom futebol, porque embora haja, né, alguns atritos e a disputa, né, entre as torcidas, um time depende do outro. Não há como jogar somente um time. Os dois times têm que estar fortes para a disputa, seja de clássicos ou de outros jogos regionais e até no âmbito do Campeonato Brasileiro, porque aí o espetáculo realmente ele existe. Então, vamos esperar que o Santos Futebol Clube adquira aí nos próximos dias o bom futebol que já teve de outrora e que consiga, né, sair dessa situação difícil. E a torcida do Santos Futebol Clube é importante que não deprede o patrimônio do seu clube, e se tiver que cobrar alguém, tem que cobrar realmente o presidente do Santos, porque não adianta forçar uma situação em cima da comissão técnica e dos jogadores, porque vamos aqui ser bem sinceros, ninguém trabalha bem, né, com esse tipo de pressão. E neste momento, a pressão eu acredito que esteja atrapalhando bem mais do que ajudando o Santos Futebol Clube. Se você está nos assistindo nesse nosso primeiro vídeo e talvez gostou aí dos comentários, da análise, não se esqueça de curtir e compartilhar. E, lógico, né, ser um seguidor aqui, um inscrito aqui do nosso canal. E nós estamos iniciando agora o nosso trabalho, primeiro vídeo aqui do canal Futebol em Debate. Aquele abraço e até mais.